Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nestes instantes. Hoje nós vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 ainda, Advento do Espírito de Verdade, e tecer alguns comentários para que nos instruamos cada vez mais, né? Então, aqui no Advento do Espírito de Verdade, na verdade, o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, né? Então, instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Então, diz assim, olha: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Só que aqui eu pulei, para não ficar muito longo o vídeo, por mais que não tenha que fazer outros vídeos em cima desse tema, eu pulei alguns parágrafos. Eu pulei para o parágrafo que diz assim, ó: Espíritas, amai-vos este primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Olha só que interessante. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos esse o segundo ensinamento. O que será que essa frase, esse parágrafo, o que será que essa mensagem está querendo nos dizer? Espíritas, amai-vos. Está querendo nos dizer alguma coisa, né? Porque, como eu tenho dito em outros vídeos, o espírita, com todo respeito, ele se sente, não generalizando, ele se sente o dono da verdade. E por se sentir o dono da verdade, ele esquece de amar o próximo. Ele esquece de amar a si próprio. É óbvio que ninguém dá o que não tem. Por isso que existe essa divergência entre os espíritas. Como em alguns vídeos eu já tratei desse assunto, principalmente na minha cidade, 99% dos centros espíritas nasceram através das divergências que, na época, existiram dentro das casas espíritas. Fulano aceitava isso, fulano aceitava aquilo, aquela pessoa saía e montava uma casa espírita. Então as pessoas, com todo respeito, não generalizando, a maioria dos que fundam casas espíritas estão preocupados com o lado externo, que é com as paredes, com o tamanho do ambiente, quantas pessoas cabem naquele ambiente. Mas ele não está preocupado em se instruir para depois instruir. Está escrito aqui, ó.
Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Por que que o Espírito da Verdade está dizendo isso? Porque, como eu já disse em outros vídeos, às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas ele fala muito mal da doutrina espírita. Eu não falo mal da doutrina. Eu falo a verdade a respeito dos pseudos espíritas. Coisa que ninguém tem coragem de meter a cara aqui e falar. Eu boto a minha cara aqui e falo que o espírita é o churume do lixo. Nós não nos encontramos aqui por merecimento, e sim por misericórdia divina, que eu já disse também. Então, como o espírita não tem amor próprio, ele não consegue se instruir, porque ele está preocupado com casa, ele está preocupado com o ambiente, ele está preocupado com a caridade. E todo aquele que se preocupa com a caridade primeiro, antes de se instruir, encontra-se na contramão. Porque até para fazer caridade, nós temos que ter conhecimento. Até para fazer caridade, você pode pensar que não. É um direito teu. Até para fazer caridade, nós temos que ter conhecimento. Eu já disse aqui uma história que o espírita, ele auto se denomina caridoso. Então, não, eu faço. Pode deixar que eu realizo. Não é assim. Não, eu aplico passe. Não, o médium que recebe os espíritos hoje no trabalho de desobsessão não pôde vir. Não, vamos colocar fulano de tal, vem aqui. Você substitui fulano de tal que não veio hoje? Substituo, sim. Não, eu sou o pau para toda obra. Isso é enganação, queridos irmãos. Por quê? Porque em espiritismo não se improvisa nada. A pessoa tem que ter conhecimento, ela tem que ter instrução. De forma que nós não culpamos os adeptos, nós culpamos os diretores, os responsáveis pelas casas espíritas que não se instruem para depois instruir os adeptos, aqueles que frequentam, aqueles membros assíduos, homogêneos, que frequentam a casa espírita. Porque todo mundo presta. Todo mundo tem uma importância. Ele é importante para alguma coisa. Agora, isso não quer dizer que todo mundo é médium psicógrafo, que todo mundo é passista. Eu uma vez, porque eu visito de vez em quando alguns lugares, algumas casas, coisa que os espíritas não fazem, é visitar, principalmente na minha cidade. Os espíritas não visitam as outras casas espíritas. Eles não visitam. Parece que eles são de mal uns com os outros. Parece que eles têm receio de visitar a casa espírita do que o outro frequenta. Espírita na minha cidade, principalmente, não generalizando, mas ninguém liga para o outro.
Nem quando estão em casa, eles não ligam. Oi, fulano. Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Como está? Como você está passando? O que você está precisando? Sabe? Não existe esse vínculo de afetividade, de carinho, de amor, de respeito. Parece que o espírita tem o rei na barriga, por ele achar que sabe tudo. E ele entra dentro da casa espírita, não se instrui, lê lá alguns livros, mas não estuda as obras de Kardec, né? E já se diz conhecedor da doutrina dos espíritos. Isso é um perigo. Muitos diretores dizem que vê espírito, ouve espírito. Tem uns que têm coragem de dizer assim, olha, você está carregado hoje, hein? Nossa, você está pesado. Isso é tudo babaquice. Isso não existe. As pessoas têm que se conscientizar disso, que isso é um vocabulário desses pseudos presidentes, desses pseudos espíritas, que não condiz com as obras de Allan Kardec. De forma que os espíritas vivem emburrados uns com os outros. Os próprios espíritas são inimigos dentro da doutrina espírita. Tanto é que quando faz-se um encontro espírita, vai poucos espíritas nesse encontro. Comparece poucos espíritas nesse encontro. A maioria que comparece são simpatizantes do espiritismo, mas aqueles não. E é interessante que o espírita, o simpatizante, os que se dizem espírita, eles gostam de buscar charlatanismo, eles gostam de buscar mistificadores, impostores. Espíritas não são resignados. Não generalizando, tá? Mas não são resignados. A maioria não aceita a enfermidade, os problemas, os conflitos, as doenças. Não enfrentam, não aguentam passar pela prova e pela expiação. 99% dos espíritas têm medo da morte. 99% tem medo do desencarne. Tanto é que existe muitos charlatões no Brasil e no mundo que auto se intitulam enviados de Deus para curar a humanidade. E é lamentável como nós vemos nesses lugares uns 80% de espírita. Aí você fala assim, mas como que você sabe? Porque eu vou nesses lugares para mim dar aquela espiadinha, sabe? Eu também não sou gente. Eu não sou perfeito. Eu vou espiar. E não é que em alguns lugares que eu já fui, muitos espíritas, ao me ver, tampavam o rosto, aliás, a cara. Tampavam a cara com um lenço para que eu não os visse.
mas eu já tinha visto antes. Eu fui num local que vai umas 3, 4, 5 mil pessoas em busca de cura. Mas sabe qual tipo de cura que as pessoas estão em busca? A cura do corpo físico, que é o maior erro. E lá eu já presenciei muitos espíritas, ou melhor, que se dizem espíritas, né? Da minha cidade. Então é lamentável. Aí você pode me dizer assim, mas você disse num vídeo que você é médio de cura. Ora, queridos irmãos, eu sou médio de cura não para curar corpos físicos. Eu sou médio de cura, a finalidade do médio de cura é fornecer energias àquele indivíduo que lá vai em busca, depois de orientado, ele recebe as energias que lhe fortalece a buscar por conta própria a transformação moral, a mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Médium nenhum cura ninguém. O único capaz de curar o corpo físico de alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, aqueles que ele curou, 99% voltaram a se enfermar. Por quê? Porque não assimilaram a cura física como uma mensagem transformadora do perispírito e do espírito e da reforma íntima. Então, muitas pessoas, através de mim, da minha mediunidade, têm logrado êxito, mas não porque eu as curei, não. E sim porque o professor, através de mim, as orientou a mudar de hábito, de comportamento, de atitude. Procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E essas pessoas colocam em prática, é natural que elas logram êxito. Não há necessidade de que você recorra a um espírito, a um médio de cura, para você obter essa energia. É só você, na tua casa, numa retrospectiva, refletir de que você se encontra na contramão e procurar mudar os teus hábitos, tuas atitudes, teu comportamento, para ver como você logra êxito naquilo que busca. Então, como você não consegue raciocinar, existe aqueles médios dotados daquele magnetismo, o qual os mentores espirituais se utilizam daqueles magnetismo, daquela energia, transferindo para o paciente, fortalecendo-os espiritualmente e perispiritualmente e fisicamente, orientando-os através da psicologia para que mude de hábito e de comportamento, é lógico que ele logra êxito através da fé e do merecimento. Mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. Tem muitos diretores de casas espíritas que não têm esse conhecimento. Então, por isso, eles não instruem as pessoas a mudança de hábito e de comportamento. Porque eles têm medo que, a partir do momento que eles as instruem, as pessoas não voltem mais à casa espírita.
e muitos querem ver as casas espíritas superlotadas. E as ovelhas desinformadas. É muito interessante isso. Com todo respeito, na minha cidade, hoje eu vou falar da minha cidade. Queridos irmãos, se existir 3, 4 casas espírita que trabalha de acordo com Allan Kardec, é o muito. O resto é tudo charlatanismo. O resto é tudo mistificação. O resto é tudo impostor. O resto só estão em busca de estrelato. Agora, por que eu digo isso? Eu estou contra essas casas espíritas? Não. Eu não estou contra essas casas espíritas. Mas é uma forma de levar o conhecimento da humanidade, que se esclareçam, que se instrui, que os pseudos presidentes de casas espíritas primeiro se instruam, para depois instruir as ovelhas que batem à porta da casa espírita, às quais eles dirigem. Não é que eu tenho... Não é que eu falo mal, não. Mas eu tenho coragem de falar o que muitas pessoas não têm coragem de falar. E eu não sou de tapar o sol com a peneira. Como eu já disse, um dia eu levei o conhecimento da minha avó, mas a senhora vai confiar. Minha avó já é desencarnada. A senhora vai confiar esse trabalho a mim, sabendo que eu não tenho papa na língua, mas é com todo respeito. Ela me disse: você está a trabalho do homem ou de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu disse: de Jesus. Ela falou: então siga adiante, você não tem nada a temer. Mas que é lamentável a brincadeira que existe dentro das casas espíritas hoje, é lamentável. Olha, se nós pararmos para fazer uma análise da bagunça que há dentro das casas espíritas, muitas pessoas vão me metralhar na rua. Agora, se quiser me metralhar, que me metralha. Mete fogo. Eu não tô nem aí porque você tá pensando, tá falando. Se você quiser me matar, me mate, sabe por quê? Porque assim eu chego na paz espiritual mais rápido. Não tô preocupado com você. Eu tô preocupado com a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe há 2000 anos. Depois foi preciso retornar com ela. Ele retornou com essa mensagem a 18 de abril de 1857 e até hoje os espíritas não a compreenderam. Tanto é que aqui está escrito: espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Nós vamos encerrar. É o primeiro vídeo. E nós vamos depois gravar o segundo vídeo. Muita paz a todos.